Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de lógica. Nessa videoaula vamos estar aí fazendo mais um exemplo aí de matrizes, tá? Então vamos fazer aqui um algoritmo para ele ler uma matriz e a gente vai informar a soma e a média de todos os elementos dessa matriz, tá? Então vamos lá. A soma e média de todos os elementos da matriz. Então, sem mais delongas, vamos declarar aqui a nossa matriz. Então vou chamar ela de mat. Ela vai ser do tipo vetor na seguinte condição: de 1, vamos fazer com poucos elementos, tá? A 4,1 a 4, uma matriz quadrada de 4 por 4 de inteiros. Nada impede de ser de outro tipo, tá? Então, inteiros, certo? Então, aqui, como eu tenho uma matriz com linhas e colunas, eu tenho que ter duas variáveis para controlar os índices dessa matriz. Então, vou ter i de j, que também é do tipo inteiro, certo? Agora, como eu vou ler esses dados? Então, vamos vir aqui, nosso algoritmo, que vem aqui no início, vamos fazer a leitura desses dados. Vou fazer utilizando o laço enquanto. Tá? Então, para o laço enquanto, eu tenho que inicializar as variáveis. Eu vou começar elas no zero, tá? Então, 0. E aqui no J também ela vai receber 0. Não tem ponto e vírgula, né? Isso só na linguagem de programação C. Então, aqui já ia gerar um erro. Vindo aqui, então, vamos lá. Enquanto. Então, vamos lá. Enquanto i for menor que a matriz, que i for menor que 4, né? No caso, faça. Então, ele vai fazer o que? Enquanto, já vou finalizar esse laço, para mim não esquecer, certo? Enquanto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro enquanto, onde agora o j, que vai percorrer minhas colunas, ele é menor que 4. Ele vai fazer, então, um exemplo. Enquanto. Estou esquecendo o n. Enquanto. Feito isso, eu vou ler a minha matriz. Então, eu vou colocar aqui uma frase, um escreval informe o elemento, e aqui eu vou colocar da seguinte forma: esse símbolo aqui, ó, vou colocar uma vírgula, o nosso i, vou outra vírgula, vou abrir essa aspas, vou fechar esse elemento. Então, dessa forma aqui, vou abrir o outro lado, vou colocar j, vou fechar esse lado aqui. Então, ele vai escrever para mim o elemento. E aqui eu vou fazer a leitura. Então, ó, leia mat na posição i, vírgula j. Então, essa daqui é a minha matriz, minha leitura da matriz, tá? Bom, no primeiro momento a gente vai fazer então a soma de todos os itens dessa matriz, tá? Então, de todos os valores lidos nessa matriz. Então, eu vou criar outra variável aqui do tipo soma. Então, a gente vai precisar de outra estrutura com dois laços de repetição para voltar a percorrer essa matriz. Então, aqui eu vou simplesmente pegar e zerar novamente o i e zerar novamente o j. Feito isso, para mim conseguir todas as somas de todos os elementos dessa matriz, eu também vou zerar a variável soma, que ela vai ser responsável por ser a contadora desses elementos. Então, minha soma aqui vai receber a própria soma mais o valor que tiver na matriz. Então, mais matriz, matriz na posição i,
vírgula j. Então, o que ela vai receber? A própria soma mais o valor armazenado dentro da matriz, certo? E aqui no fim, então, do algoritmo, a gente vai escrever isso. Então, escreval, a soma dos elementos da matriz é a soma dos elementos da matriz é, dois pontos, espaço, vírgula, soma. Bom, vamos executar esse código. Primeiro vamos salvar, né, com o nome da nossa videoaula, que é a videoaula de número 29, tá? Então, vamos vir aqui, ó, algoritmo. Antes eu vou salvar. Dentro dos nossos fontes, vou vir aqui, aqui. Então, aqui é o código fonte Visual G, aula 29. Aula 29. Então, vamos salvar. E agora aqui é o exemplo. Eu vou executar. Opa, deu algum problema aqui. A sintaxe está incorreta. Deixa-me pensar o que pode estar incorreto aqui. Inteiros. Se receber um vetor, termina. Declaração incorreta. Vamos pensar aqui o que pode estar incorreto aqui nesta declaração. Então só um minuto, deixa eu pensar certinho para não dar problemas. Bom, a declaração aí da variável matriz, ela é um pouquinho diferente. Então aqui ele está falando que eu não posso ter uma matriz que seja um vetor dessa forma. Assim, não é inteiro. É inteiro, não inteiros, né? Aí está o erro. Então demora um pouquinho, mas é aqui o leia também aqui tem algum erro aqui. Qual que é o nosso erro aqui? A variável mat 00 não foi encontrada. Então aqui, ó, tá mais uma particularidade do Visual G que estamos descobrindo agora, né? Não posso iniciar em 00 porque aqui eu tenho 1 e 4. Vamos testar se aqui funciona de 0 a 3. Vamos fazer um teste. De 0 a 3, iniciando no índice 0. Vamos ver aqui, código executar. Opa, aqui foi. Então, matriz na posição 0. Vamos informar então o valor. Tudo 1. 2, 3, 4. Ele entrou em um laço de repetição infinito. Por que, pessoal? Por que ele entrou nesse laço de repetição infinito? A gente errou uma coisa básica aqui, né? Se eu tenho um laço enquanto, ele não está incrementando nem o i nem o j, então ele ficou um laço infinito. Então aqui eu tenho que pôr o j recebendo o j mais 1. E aqui também eu tenho que pôr o i recebendo i, o próprio i mais 1. Então esse daqui vai ser o esquema. Aí agora aqui eu posso vir, posso copiar e colar isso daqui aqui. E agora sim, agora vai dar certo. Então esquecemos do incremento. Aqui eu vou pôr 1, 2, 3, 4. A soma é 10, ou seja, 2 e 3, 5, 1 e 4, 10. Somou perfeitamente. Certo? Muito fácil, muito simples. Bom, agora vamos ver esse mesmo exemplo em Deve Ser Mais Mais. Então vamos lá, eu vou pedir um novo código fonte. Vamos fazer a nossa include nosso stdio.h.
stdio.h. Aqui eu vou ter minha classe principal, tá? E aqui vamos lá. Então eu vou declarar do tipo inteiro minha matriz de ordem 3, vou fazer de 3 por 3, tá? E ainda, de acordo com o que a gente estudou aqui no algoritmo, eu preciso do i, do j e soma. Então i, j e a própria soma, ponto e vírgula. Agora eu vou iniciar a variável i. Então a variável i vai iniciar em 0, tá? Ponto e vírgula. A variável j também vai iniciar em 0, ponto e vírgula. E aqui então vamos escrever o nosso enquanto. Então aqui em linguagem de programação C é correspondente ao while, o enquanto. E vamos lá, vamos fazer o primeiro while. Enquanto i for menor que 3, ele vai fazer o quê? Ele vai montar o outro while. E aqui a mesma coisa, enquanto i for menor que 3. E aí ele parte para cá. Partindo para cá, o que ele vai fazer? Eu preciso de ler a matriz. Então, informe, vou fazer um scanf, um printf, aliás, printf, que é uma saída formatada. E vou falar aqui, ó, informe o elemento porcentagem i, porcentagem i. E aqui eu coloco uma vírgula, eu quero imprimir o i e quero imprimir o j. Ele vai imprimir os dois elementos. E aqui, obviamente, eu vou fazer um /n. Bom, agora eu vou fazer um scanf, tá? Que vai ser responsável pela leitura do elemento. Então vou ler um inteiro que vai ser vinculado na minha matriz na posição i, j, ou linha e coluna. Então esse daqui vai ser responsável por realizar a leitura. Vou colocar aqui o exemplo aula 29, tá? Então aqui, ó, exemplo aula 29. Então tá lá salvo. Bom, feito isso, percorri todos os elementos. Agora eu preciso de somar, da mesma forma como a gente fez aqui no Visual G. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que zerar tudo de novo e montar a soma. Então vamos vir para cá. O que eu vou ter que fazer então? Vou copiar isso daqui, porque isso daqui vai se repetir, que eu tenho que percorrer toda a minha matriz novamente. E agora vamos fazer aqui então a soma. Então a variável soma deve ser inicializada. Soma então recebe 0, ponto e vírgula. E aqui vamos fazer então a soma. Olha só, vou dar uma ajeitada aqui já neste código que está aqui. Soma recebe a própria soma mais a matriz. E ele vai fazer a soma da matriz. Obviamente, eu tenho que incrementar também aqui o i e o j. Então aqui, ó, eu tenho j, né? Isso daqui tá errado, isso daqui também. E aqui eu tenho j mais, ponto e vírgula, e aqui fechando o while mais de cima eu tenho i mais. Isso daqui vai ser igualzinho no de baixo. Então eu vou copiar aqui e vou colar, tá feito. Vamos salvar e vamos executar para verificar se está tudo correto. Então elemento aí da diagonal 0, 0. 1, 2, 3. Opa. Ele já não informou nada. Então ele não conseguiu ler tudo. E vamos pensar aqui no que é que pode estar acontecendo. Sim, aqui eu vou ter que ainda fazer um escreval da soma, né? Então, print f
a soma é 2 ponto barra vírgula soma. Vamos tentar aqui novamente. Ele não está somando nada. Bom, vamos pensar então aqui no porquê que isso daqui está acontecendo. Assim, isso daqui acontece porque eu tenho que zerar esse J aqui também. Toda vez que ele executar, ele tem que zerar o J, pô, porque senão como é que ele começa novamente a ler, né? Então, ele vai ler todos os elementos da coluna I e J. Então, I0, J0, depois I1, I0, J1, depois I0, J2. Aí gira de novo, o I passa a valer 1, eu tenho que voltar o J para o 0, senão ele não consegue executar. Então vamos compilar, vamos executar novamente. E agora vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele só faltou imprimir a soma, né? Por que que ele não está imprimindo a soma, a gente vai descobrir. Faltou porcentagem I aqui. Aí agora ele vai imprimir qual que é a variável soma. Eu vou informar tudo um valor só, tudo valor 0. Então vamos lá. Opa, se eu não compilar não dá certo, então vou compilar e executar. 1. Opa, como eu tenho uma matriz de ordem 9, tem que dar 9. Deu lá, mas como eu passei rapidinho, não deu para ver. Olha lá, a soma é 9, porque a ordem da minha matriz é de 3. Para ficar os índices certos, sem parar, sem ficar aparecendo desde o 0, é só colocar o I aqui mais 1 e o J aqui mais 1. E aí a gente salva. E vamos executar novamente para ver o resultado. Então, compilar e executar. 1, 2. E aí, vai lá, ó, tá aí a soma de todos os elementos. Certo? Então, bem fácil, bem simples. Se eu quiser efetuar aqui a soma de todos os elementos somente da minha diagonal principal, então o que é que eu vou precisar fazer? Vou ter que mudar aqui de acordo com a aula anterior. Então, vou colocar aqui um C I for igual a J. Então, ele vai fazer isso daqui. E aqui vamos fazer aqui um fim C. Então, vamos aqui identar o código. Vou salvar. Vamos executar para a gente ver o resultado. Então, código, executar. Agora eu vou informar só os das diagonal principal. Olha só. O que eu tenho na diagonal principal? A soma dos elementos da matriz é... Bom, se o I for igual a J, ele soma. Então, meu I, esse 1 aqui foi somado. E aqui o restante foi somado? Também não, né? Por quê? Porque a gente está também com erro aqui, né? Aqui a gente não zerou esse J também, então por isso que a gente arrasta o mesmo erro. Então aqui eu tenho que zerar o J, igual lá anteriormente, tá? Então foi um erro que passou, mas não deixe de corrigir isso. Beleza, agora ele vai fazer a leitura de maneira esplendorosa, ou seja, de maneira perfeita. Vou executar. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E olha lá. Soma dos elementos da diagonal principal é 16. Então também tem que zerar aqui sempre o J, tá? Por isso que ele não está valendo corretamente. Certo? Então, tanto aqui
tá? Quanto no deve ser ele segue a mesma ideia. E se eu quisesse da diagonal secundária, eu iria aplicar aqui o que a gente viu na aula anterior, tá? Então é isso, muito fácil, muito simples. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Falou!